Natal, a verdadeira história. Nascimento de Jesus, parte 1. Apócrifo de Tiago, capítulo 1 a 19. Antecedentes. Com a discípula do templo, Maria, chegou aos cuidados de José. Mas Maria, que tinha sido educada no templo, tinha atingido a maturidade e era necessário, segundo a lei mosaica, tirá-la do templo. Por isso, foram enviados mensageiros por toda a Judeia a anunciar este facto, para que os pais viessem e, se alguém se achasse digno, levasse a menina para sua casa. Mas ao fim de 3 dias, quando os candidatos se reuniram de novo no lugar indicado, e cada candidato por Maria apresentou ao sacerdote um bastão de lírio novo, o sacerdote entrou imediatamente no templo com os bastões e rezou ali. Quando terminou a sua oração, voltou a sair com os bastões e devolveu a cada um deles o seu bastão. Mas todos os bastões ficaram logo manchados. Apenas o último, que foi dado a José, permaneceu fresco e sem manchas. Mas houve quem se escandalizasse com o facto e declarasse que esta amostra era parcial e, por isso, inválida, e exigisse outra amostra a que não se pudesse associar qualquer maldade. O sacerdote, um pouco perturbado por este facto, mandou imediatamente chamar Maria, pôs-lhe uma pomba na mão e ordenou-lhe que se colocasse no meio dos candidatos, para que deixasse a pomba voar livremente. E antes que a pomba fosse solta, disse aos candidatos: Vede, falsos intérpretes dos sinais de Jeová. Esta pomba é um animal inocente e puro e não tem ouvidos para as nossas palavras. Mas vive apenas na vontade do Senhor e só entende a linguagem omnipotente de Deus. Levantai bem alto os vossos bastões, em cujo bastão esta pomba, quando a donzela soltar, pousará, e em cuja cabeça se sentará, que ele tome Maria. Os pretendentes ficaram satisfeitos com isto e disseram: Sim, este será um sinal inconfundível. Mas quando Maria soltou a pomba, à ordem do sacerdote, esta voou imediatamente para José, pousou-se no seu bastão e voou dele diretamente para a cabeça de José. E o sacerdote disse: Foi esta a vontade do Senhor. A ti, humilde comerciante, coube a sorte infalível de receber a Virgem do Senhor. Leva-a, pois, em nome do Senhor, para a tua casa, para ser guardada. Amém. José, tendo ouvido estas coisas, respondeu ao sacerdote e disse: Eis que tu, servo ungido do Senhor, segundo a lei de Moisés, servo fiel do Senhor dos Exércitos. Já sou velho, tenho filhos crescidos em casa e sou viúvo há muito tempo. Serei eu um opróbrio diante dos filhos de Israel, se levar esta donzela para minha casa. Portanto, faça-se outra vez a eleição e eu fique de fora, para que não seja considerado entre os candidatos. Mas o sacerdote levantou a mão e disse a José: José, teme o Senhor Deus. Não sabes o que ele fez a Corá, Datã e Abrião? O testemunho de Deus sobre a justiça e a integridade de José. Mas o sacerdote entrou e orou por José diante do lugar santíssimo, e o Senhor disse ao sacerdote enquanto ele orava: Não me entristeça o homem que escolhi,
porque ninguém em Israel anda tão justamente como ele, nem em toda a terra, nem diante do meu trono eterno em todos os céus. Vai para fora e dá a Virgem que eu próprio criei, ao mais justo dos homens da terra. O sacerdote bateu no peito e disse: Senhor, tu, Todo-Poderoso, Deus unido de Abraão, Isaque e Jacob, tem piedade de mim, pecador diante de ti, porque agora sei que queres visitar o teu povo. Então o sacerdote levantou-se, saiu e, abençoando a rapariga em nome do Senhor, entregou-a ao assustado José. E disse-lhe: José, tu és justo perante o Senhor, por isso ele te escolheu de entre muitos milhares. Por isso, vai em paz. Amém. Mas o trabalho necessário de José estava à espera, de modo que desta vez ele não se demorou em sua casa e então falou com Maria. Maria, eis que por vontade de Deus te trouxe para mim do templo do Senhor meu Deus. Mas agora não posso ficar contigo e proteger-te, mas devo deixar-te para trás, pois tenho de ir fazer a construção da casa que me foi destinada, no lugar que te mostrei na minha viagem para cá. Mas vede que não ficareis sozinhos em casa por causa disso, pois tenho uma governanta que me é próxima. Ela é piedosa e justa. Ela estará contigo e com o meu filho mais novo, e a graça de Deus e a sua bênção não vos deixarão. Dentro de pouco tempo voltarei para casa, para junto de vós, com os meus 4 filhos, e serei o vosso guia nos caminhos do Senhor. Agora o Senhor Deus cuidará de ti e da minha casa. Amém. Renovação do véu do Templo de Jerusalém por Maria. Na época, uma nova cortina do templo foi considerada necessária para cobrir a cortina antiga que estava gasta e rasgada. Contudo, chama-me 7 virgens imaculadas da tribo de David e faremos um sorteio para determinar a distribuição da obra. Quando as virgens se reuniram no pátio, o sumo sacerdote veio imediatamente e conduziu-as todas para o templo do Senhor. Quando se reuniram no templo do Senhor, o sumo sacerdote disse: Escutai, ó virgens da tribo de David, que ordenou, segundo a vontade de Deus, que a obra fina da cortina que separa o lugar santíssimo do templo fosse sempre feita pelas virgens da sua tribo. E que, de acordo com a vontade de Deus, a obra múltipla fosse distribuída por sorteio, e que cada virgem fizesse a obra que lhe fosse atribuída de acordo com a sua habilidade. Olhai, ali diante de vós está a cortina danificada, e aqui na mesa de ouro estão as múltiplas matérias-primas, já preparadas para serem processadas. Vedes que este trabalho é necessário, portanto, deixe-me lançar a sorte imediatamente, para que se saiba qual de vós deve fiar o fio de ouro, o amiante e o fio de algodão, o fio de seda, depois o fio de jacinto, o fio de escarlate e o fio da púrpura verdadeira. E as virgens lançaram as suas sortes timidamente, enquanto o sumo sacerdote orava sobre elas. E depois de lançarem as suas sortes, de acordo com a ordem marcada, aconteceu como a obra deveria ser distribuída. E a Virgem Maria, filha de Ana e Joaquim, coube por sorte a escarlate e a púrpura verdadeira. A Virgem, porém, agradecendo a Deus por tão graciosa concessão e atribuição de tão gloriosa obra para sua honra, tomou a obra e, guiada por José, voltou para casa. Maria, ao chegar a casa, pôs-se logo a trabalhar com grande alegria e vigor.
José elogiou-a pela sua dedicação, abençoou-a e voltou logo a construir a sua casa. Isto aconteceu na mesma altura em que Zacarias, enquanto estava a oferecer incenso no templo, ficou mudo por causa da sua falta de fé, pelo que foi escolhido um substituto para ele, sob o qual este trabalho foi sorteado. Mas Maria, que era parente de Zacarias e do seu substituto, dobrou a sua dedicação para terminar o seu trabalho o mais depressa possível, talvez mesmo em primeiro lugar. Mas ela não dobrou o seu empenho por desejo de glória, mas apenas para, segundo ela, dar grande prazer a Deus, o Senhor, terminando a sua obra o mais depressa possível e da melhor maneira possível. Em apenas 3 dias, Maria terminou o escarlate e começou imediatamente a trabalhar na púrpura. Mas, como tinha de umedecê-lo constantemente, tinha de pegar no jarro e sair frequentemente durante o trabalho para ir buscar água. Descrição da Conceição de Maria. Numa sexta-feira de manhã, Maria pegou de novo no jarro e saiu para o encher de água, e ouviu uma voz que lhe falou. Saudações a você, Maria, cheia de graça do Senhor. O Senhor é convosco, ó bendita entre as mulheres. Maria, porém, ficou muito assustada com aquela voz, sem saber de onde vinha, e olhou rapidamente para a direita e para a esquerda, mas não encontrou ninguém que estivesse a falar. Por isso, ainda cheia de um medo terrível, pegou no jarro cheio de água e foi a correr para casa. Quando lá chegou, tremendo, pôs imediatamente de lado o jarro de água, pegou de novo na púrpura, sentou-se na sua cadeira de trabalho e diligentemente começou a afiar de novo a púrpura. Mal tinha retomado ao seu trabalho, o anjo do Senhor pôs-se diante da Virgem trabalhadora e falou-lhe. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste uma graça infinita na presença do Senhor. Eis que conceberás pela palavra de Deus. Ao ouvir isto, Maria começou a refletir sobre estas palavras e não podia compreender o seu significado. Por isso disse ao anjo: Como pode isso acontecer? Não sou casada e nunca estive com um homem que pudesse então me tomar por esposa para que eu pudesse engravidar e ter um filho tal como fazem outras mulheres? O anjo, porém, falou a Maria: Virgem eleita do Senhor, não acontecerá como você pensa, mas o poder de Deus virá sobre você. Por isso, o ser santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E quando ele nascer de ti, chamar-lhe-ás Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados, do juízo e da morte eterna. Maria, porém, prostrou-se diante do anjo e disse: Olha, eu sou apenas uma serva do Senhor, portanto faça-se em mim segundo a sua vontade, como foi dito pelas tuas palavras. O anjo desapareceu e Maria voltou ao seu trabalho. Perguntas e problemas de Maria de 14 anos relativamente à sua gravidez. Quando o anjo desapareceu, Maria louvou e glorificou o Senhor e disse para si mesma no seu coração: Quem sou eu diante de ti, Senhor, para me fazeres tal favor? Conceberei sem nunca ter conhecido um homem, pois não sei que diferença há entre mim e um homem. Saberei eu qual é a verdade sobre a gravidez? Senhor, não sei.
Mas quando? Quando acontecerá isso? E como? Ou será que já aconteceu? Já estou grávida? Ou hei de ficar? Ó Senhor, ó Eterno Santo de Israel, dá-me a mim, tua pobre serva, um sinal de quando isso vai acontecer, para que eu te louve e glorifique por isso. Ao ouvir estas palavras, um leve sopro etérico soprou sobre Maria e uma voz muito suave falou-lhe. Maria, não te preocupes em vão. Tu recebeste e o Senhor está contigo. Começa o teu trabalho e termina-o, porque não se fará mais nada deste género para o templo. Maria prostrou-se e orou a Deus, louvando-o e glorificando-o por tal graça. Mas depois de ter louvado o Senhor, levantou-se e retomou a sua obra. Entrega do véu do templo finalizado em Jerusalém. Em poucos dias, Maria terminou também a púrpura, organizou-a, pegou o escarlate e colocou-o junto com a púrpura. Depois agradeceu a Deus pela graça que lhe tinha concedido de ter terminado tão bem a sua obra. Enrolou o pano em linho limpo e partiu para Jerusalém. Foi sozinha até à casa onde José estava a trabalhar, mas a partir daí José acompanhou-a de novo até Jerusalém e daí até ao templo. Quando chegou lá, entregou a obra ao sumo sacerdote. Ele examinou o escarlate e a púrpura, achou a obra excelente e, por isso, elogiou e saudou Maria com as seguintes palavras: Maria, não é natural em ti tal habilidade, mas foi o Senhor que trabalhou com a sua mão. Por isso, Deus te engrandeceu e serás bendita pelo Senhor Deus entre todas as mulheres da terra, porque foste a primeira a levar o teu trabalho ao Senhor no templo. Mas Maria, cheia de humildade e alegria no coração, falou ao sumo sacerdote: Sirvo digno do Senhor no seu santuário. Não me louves demasiado, nem me exaltes mais do que os outros, porque esta obra não é minha, mas do Senhor que guiou a minha mão. Por isso, só a Ele seja dado todo o louvor, toda a glória, toda a honra, todo o meu amor e toda a minha adoração, sem cessar. E o sumo sacerdote disse: Amém, Maria, Virgem pura do Senhor, falaste bem diante do Senhor. Agora, portanto, parte em paz. O Senhor esteja contigo. Então Maria levantou-se e voltou com José para o local da construção, onde tomou um pouco de pão, leite e água. A meio-dia de caminho do local da construção, sobre uma pequena montanha, vivia uma tia de Maria, chamada Isabel. Maria, que quis visitá-la, pediu permissão a José. As circunstâncias da chegada de Maria à casa de Isabel. Ao chegar à casa de Isabel, com um estado de espírito bastante tímido, ela bateu à porta de acordo com o costume judaico. Ao ouvir a batida tímida, Isabel se perguntou: Quem bate tão suavemente? Deve ser filho do meu vizinho, pois não pode ser meu marido, que ainda está mudo no templo e aguarda a sua redenção. Mas o meu trabalho é importante. Devo deixá-lo de lado por causa do filho malcriado do vizinho? Não, não farei isso, pois é um trabalho para o templo, e isso é muito mais importante do que a safadeza de uma criança, que certamente não quer mais do que me provocar e zombar de mim. Por isso, sentar-me-ei para o meu trabalho e deixarei a criança bater bem durante muito tempo.
A reação de João no ventre materno à chegada da grávida Maria. Mas Maria voltou a bater, e a criança no ventre de Isabel começou a saltar de alegria. E a mãe ouviu uma voz fraca vinda da região da criança, que saltava dentro dela, e a voz dizia: Mãe, vai depressa, porque é a mãe do meu Senhor e do teu Senhor, do meu Deus e do teu Deus, que bate à porta e te vem visitar em paz. Isabel, ao ouvir isto, deitou imediatamente fora tudo o que tinha nas mãos e correu a abrir a porta a Maria. Logo de seguida, deu-lhe a bênção, segundo o costume, abraçou-a com os braços abertos e disse-lhe: Ó Maria, bendita entre as mulheres, tu és bendita entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ó Maria, Virgem puríssima de Deus, de onde me vem esta grande graça que a mãe do meu Senhor, meu Deus, me visite? Maria, porém, que não compreendeu o significado destas palavras, falou a Isabel: querida tia, eu só vim visitar-te por amizade. O que é que estás a dizer sobre mim que eu não entendo? Estou mesmo grávida para me chamares mãe? Isabel, porém, respondeu a Maria: Ora, quando bateste à porta pela segunda vez, a criancinha que trago no meu ventre deu logo um salto de alegria e deu-me a conhecer este facto, saudando-te antecipadamente em mim. A estada de 3 meses de Maria na casa de Isabel. Mas Isabel falou: Ó Maria, eleita de Deus, entra em minha casa e fortalece-te, e vamos reunir-nos para louvar e glorificar Deus com todas as nossas forças. E Maria imediatamente foi com Isabel para sua casa, comeu, bebeu e fortaleceu-se, e ficou cheia de alegria. Assim, Maria passou mais 3 meses inteiros com Isabel, ajudando-a em todos os seus trabalhos domésticos, como uma criada. O regresso de Maria, a reação de José. Entretanto, o nosso José tinha também terminado as suas obras e estava de volta a casa com os seus filhos, cuidando do seu pequeno terreno que era alugado. Mas uma noite disse ao seu filho mais velho: Joel, vai preparar o meu animal de carga para amanhã de manhã, pois tenho de ir buscar Maria. Há 3 meses que a rapariga saiu de casa e não sei o que está acontecendo com ela. Maria já está à porta. Embora José tivesse gostado de repreender um pouco Maria pela sua longa ausência, não conseguiu fazê-lo. Por um lado, a voz de Maria tinha tocado demasiado o seu mais nobre coração, e por outro, via-se a si próprio como o culpado, pois não tinha mandado um mensageiro buscar Maria durante tanto tempo. Naquele momento, José escutou salmos sendo cantados do lado de fora de sua casa. Visibilidade da gravidez de Maria. Suspeita de José. José, porém, encheu-se de grandes pressentimentos e disse a Maria: Filha do Senhor, em ti foi dada muita alegria à minha casa. A minha alma está cheia de grandes expectativas. Mas de dia para dia, o ventre de Maria ia se enchendo e, apercebendo-se disso, ela procurava esconder o mais possível a gravidez dos olhos de José e dos seus filhos. Mas ao fim de 2 meses, a sua dissimulação serviu de nada,
E José começou a desconfiar e consultou em segredo um dos seus amigos de Nazaré sobre o estranho estado de Maria. Acusações e interrogatório de Maria por José. O amigo de José era um especialista, pois era um médico que conhecia as ervas medicinais e assistia muitas vezes as mães em partos perigosos. Este amigo foi com José e examinou secretamente Maria. Depois de a ter examinado, falou com José. Ouve-me, irmão de Abrão, de Isaque e Jacob. Um grande profano se abateu sobre a tua casa, pois a serva está grávida. José, porém, respondeu: Maria só esteve em casa 3 semanas, no princípio, quando veio para minha casa. Depois passou 3 meses inteiros com Isabel, sua tia. Mas agora já sei o que vou fazer para descobrir a verdade. Tu, amigo, podes partir em paz, e eu vou submeter a minha casa a uma prova severa. O amigo de José não se demorou e abandonou em breve a casa de José. Mas José voltou-se imediatamente para Maria e falou-lhe: Filha, com que cara olharei agora para o meu Deus? Que direi de ti? Não te recebi como virgem pura do templo, e não te guardei fielmente pela minha oração diária e pelos fiéis que estão em minha casa? Por isso, peço-te que me digas quem é que se atreveu a trair-me e a ofender-me vergonhosamente a mim, que sou filho de David, e a ti, que também veio da mesma casa. Responda à minha pergunta, mas vai e toma cuidado, porque não me conseguirás enganar. Aflito, José deitou-se com o rosto em cima de um saco cheio de cinzas e chorou. Maria, porém tremendo de medo, começou a chorar e a soluçar, sem poder falar por causa do seu grande medo e tristeza. Mas José levantou-se de novo do saco e falou a Maria, com uma voz um pouco mais suave. Maria, filha de Deus, eu mesmo tomou a seus cuidados. Por que me fizeste isto? Por que humilhaste tanto a tua alma e te esqueceste do teu Deus? Aqui Maria tomou coragem e disse: Pai José, homem justo e duro, digo-te que tão certo como Deus vive, também eu sou pura e inocente, e não sei nada de nenhum homem até esta hora. Mas José perguntou: Então de onde vem aquilo que tu carregas em teu ventre? E Maria respondeu: Olha, eu sou ainda uma criança e não compreendo os mistérios de Deus, mas escuta-me e eu contar-te-ei o que me aconteceu. Estas coisas são tão verdadeiras como o Deus justo que vive sobre nós. O relatório de Maria sobre a concepção espiritual e o pretexto de inocência. Maria contou a José tudo o que lhe tinha acontecido enquanto estava a trabalhar na púrpura e concluiu a sua narrativa com esta afirmação: Por isso, te digo mais uma vez, Pai, tão certo como vive Deus, o Senhor do céu e da terra, assim também eu sou pura e não conheço homem algum, nem conheço o segredo de Deus, que agora tenho de carregar no meu ventre para minha grande angústia. Aqui José calou-se diante de Maria e assustou-se, porque as palavras de Maria penetraram profundamente na sua alma preocupada e ele viu confirmada a sua prenominação secreta. Mas ele começou a refletir sobre o que devia fazer e falou consigo mesmo em seu coração. Se eu esconder do mundo o seu pecado irrefutável, como ele é agora,
porque não o reconheço mais como tal, então serei considerado um transgressor contra a lei do Senhor, e não escaparei de um certo castigo. Mas se, contrariamente à minha mais profunda convicção, eu a revelar aos filhos de Israel como pecadora, já que o que ela carrega no seu ventre só, segundo a sua declaração inequívoca, vem de um anjo, serei considerado pelo Senhor Deus como alguém que entregou sangue inocente para o julgamento da morte? Um anjo impede os planos de José de abandonar Maria e confirma a concessão espiritual. Então, que hei de fazer com ela? Devo deixá-la secretamente, ou seja, devo livrar-me dela secretamente e escondê-la em algum lugar nas montanhas, perto da fronteira grega? Ou esperarei o dia do Senhor, para que naquele dia Ele me revele o que hei de fazer? José, porém, adormeceu nos seus múltiplos pensamentos, e um anjo do Senhor lhe apareceu no sonho e lhe falou: José, não tenhas medo por Maria, a Virgem Puríssima do Senhor, pois o que ela carrega em seu ventre foi criado pelo Espírito Santo de Deus, e você deve dar-lhe o nome de Jesus, quando nascer. José acordou do seu sono e louvou o Senhor Deus, que lhe tinha prestado tal misericórdia. Anúncio da gravidez de Maria. 2 semanas depois deste evento, um grande concílio foi realizado em Jerusalém, porque se ouviu de alguns romanos que moravam em Jerusalém, que o imperador queria mandar contar e descrever todo o povo judeu. O sumo sacerdote convocou para esse fim uma grande assembleia, a qual foram obrigados a comparecer todos os anciãos e artesãos, como José. José tinha acabado de fazer uma pequena viagem aos montes para comprar madeira e tinha-se ausentado por vários dias. Mas quando José regressou à casa, logo na manhã seguinte, o filho de José informou-o imediatamente do que tinha acontecido em Jerusalém. Mas José disse: Há 5 dias que ando pelos montes e estou muito cansado e os meus pés não me aguentariam se não descansasse uns dias. Por isso, desta vez, vejo-me obrigado a não responder à chamada de Jerusalém. Aliás, esta grande assembleia não vale nada, pois o poderoso imperador de Roma, que agora até exerce o seu poder sobre as terras dos citas, não ligará importância à nossa consulta e fará o que lhe apetecer. Por isso, vou ficar em casa. Passados 3 dias, um certo Anás de Jerusalém, que era um grande escriba, foi ter com José e falou-lhe: José, homem da tribo de David, conhecedor e escriba das Escrituras, devo perguntar-te, por que não apareceste na Assembleia? José, porém, dirigiu-se a Anás e disse: Veja, eu estava nas montanhas durante 5 dias e não sabia que tinha sido chamado. Mas quando voltei para casa e recebi a notícia por meio do meu filho Josés, mas eu estava demasiado cansado e fraco para partir imediatamente para Jerusalém. Além disso, vi à primeira vista que esta grande assembleia seria de pouco ou nenhuma utilidade. Enquanto José dizia estas palavras, Anás olhou em redor e infelizmente descobriu a Virgem grávida. Com isso, ele deixou José sem dizer uma palavra e correu o mais rápido que pôde para Jerusalém. Quando chegou lá, já sem fôlego, correu imediatamente para o sumo sacerdote e disse-lhe:
Escutai-me, e não me pergunteis porque o filho de David não veio à Assembleia, pois descobri horrores escandalosos em sua casa. Olha que José, de quem Deus e tu deste testemunho, confiando-lhe a Virgem, fez uma ofensa indescritível e grave diante de Deus e de ti. O sumo sacerdote ficou horrorizado com a notícia de Anás e perguntou muito depressa: Porquê? Como assim? Conta-me toda a verdade, ou morrerás hoje mesmo. E Anás disse: Veja, a Virgem Maria, que ele recebeu para seu cuidado neste templo do Senhor, de acordo com o testemunho de Deus, ele profanou gravemente, pois sua gravidez já avançada é um testemunho vivo disso. Mas o sumo sacerdote disse: Não, José nunca fez isso. Pode Deus também dar falso testemunho? Anás, porém, disse: Enviai os vossos servos de maior confiança, e vereis por vós mesmos que a Virgem está grávida em toda a sua extensão. Mas, se não estiver, serei apedrejado até à morte aqui. Ordália sobre José e Maria, através da água da maldição. Casamento forçado. Mas o sumo sacerdote refletiu durante algum tempo e disse para si mesmo: Que hei de fazer? Anás tem ciúmes da escolha da Virgem, e nunca se deve seguir o conselho de uma pessoa ciumenta. Porém, ainda quero mandar em segredo uns servos a José, para que, se a má notícia se confirmar, tragam imediatamente a Virgem e José para cá. Assim foi pensado e decidido. O sumo sacerdote convocou secretamente servos de confiança e contou-lhes o que tinha acontecido na casa de José, e depois enviou-os a José o mais depressa possível, com instruções sobre como agir se o assunto se confirmasse. Então os servos foram rapidamente ter com José e acharam tudo exatamente como o sumo sacerdote lhes havia descrito. E o mais velho deles disse a José: Vede, é por isso que fomos enviados do templo para cá, a fim de verificarmos o estado da Virgem, pois rumores malignos sobre ela chegaram aos ouvidos do sumo sacerdote. Mas, infelizmente, achamos confirmada a triste conjetura. Portanto, não se torne violento e siga-nos com Maria para o templo, onde você ouvirá o julgamento justo da boca do sumo sacerdote. E José seguiu imediatamente os servos para o templo com Maria, sem fazer objeções. Quando chegou diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, espantado, perguntou imediatamente a Maria, falando em tom grave: Maria, por que é que fizeste isto conosco e humilhaste tanto a tua alma? Maria, porém, começou a chorar amargamente e disse com grandes soluços e choro: Vive Deus, o Senhor de Israel, que eu sou pura e nunca conheci homem algum. Pergunta a José, a quem Deus escolheu. Então o sumo sacerdote voltou-se para José e perguntou-lhe: José, peço-lhe em nome de Deus vivo e eterno, diga-me abertamente como isso aconteceu? Foi você que fez tal coisa? Respondeu José: Digo-te por tudo o que é santo para ti e para mim. Tão certo como vive o Senhor meu Deus, tão certo como eu sou puro diante desta Virgem, como o sou diante de ti e diante de Deus. Respondeu o sumo sacerdote: Não dês falso testemunho, mas fala a verdade diante de Deus. Você tirou o seu próprio casamento de suas próprias mãos. Não anunciou no templo
e não inclinou primeiro sua cabeça sob a mão do Eterno Todo-Poderoso, para que ele abençoasse sua semente. Portanto, fala a verdade. Pois, bem, já que estáis lutando contra a vossa grande culpa diante de Deus, farei com que ambos bebam a água da maldição do Senhor Deus, e os vossos pecados serão revelados aos vossos olhos e aos olhos de todo o povo. Imediatamente, o sumo sacerdote pegou na água da maldição, deu-a a beber a José e enviou-o, segundo a lei, a um monte que estava perto de Jerusalém. Deu também essa água a beber à Virgem e mandou-a para o monte. Passados 3 dias, voltaram ambos completamente ilesos, e todo o povo se admirava de que neles não se tivesse manifestado pecado algum. Então, o próprio sumo sacerdote, espantado, disse-lhes: Se o Senhor Deus não revelou o vosso pecado, não vos julgarei, mas declarar-vos-ei sem culpa e inocentes. Mas como a Virgem já está grávida, seja ela a vossa mulher, para penitência, porque concebeu sem eu o saber, e que nunca mais tenha outro marido, ainda que fique viúva, que assim seja. E agora vá em paz. José tomou Maria e foi com ela para sua casa. Ficou cheio de alegria, louvando e glorificando o seu Deus. E a sua alegria era ainda maior, agora que Maria se tinha tornado a sua legítima esposa. Censo romano na altura do nascimento iminente de Maria. E José passou mais 2 meses em sua casa com Maria, que agora era sua mulher, trabalhando para o sustento de Maria. Passado esse tempo, e estando Maria mais próxima do parto, sobreveio um novo golpe, que causou grande angústia a José. Pois o imperador romano Augusto decretou em todas as suas terras que todos os povos do seu império fossem descritos, contados e classificados para fins de impostos e recrutamento. Nem os nazarenos estavam excluídos dessa ordem, e José foi obrigado a aproximar-se de Belém, a cidade de David, onde a comissão romana de descrição tinha sido criada. Mas quando ele ouviu essa ordem, pela qual já havia sido convocado para uma assembleia em Jerusalém, disse a si mesmo: Meu Deus e meu Senhor, este é um golpe duro para mim, especialmente neste tempo em que Maria está prestes a dar à luz. Que hei de fazer agora? De qualquer forma, tenho que registrar meus filhos, pois infelizmente eles são elegíveis para o serviço militar do imperador. Mas o quê? Em nome de Deus, ó Senhor, devo fazer com Maria? Sim, já sei o que vou fazer. Vou esperar pelo dia do Senhor. Nesse dia, o Senhor meu Deus fará o que quiser, e isso será o melhor, e que assim seja. Partida da família sagrada para Belém. Naquele mesmo dia, um velho e sábio amigo de Nazaré foi ter com José e disse-lhe: Irmão, vê que é assim que o Senhor conduz o seu povo por todo tipo de desertos e planícies. Mas aqueles que seguem de bom grado onde ele conduz, chegarão ao destino certo. José compreendeu bem o que o seu amigo lhe tinha dito, e quando este o abençoou e o deixou, disse a seus filhos: Ouçam-me, o Senhor quer que todos nós vamos a Belém, por isso façamos a sua vontade e façamos o que ele quer. Tu, Joel, sela o burro para Maria e leva a sela com encosto. E tu, José,
arraia o boi e prende-o à carroça em que levaremos a comida. Mas vós os três, Samuel, Simeão e Jacob, carregai a carroça com fruta durável, pão, mel e queijo, e levai o suficiente para nós durar 15 dias, pois não sabemos quando chegará a nossa vez, nem quando seremos livres, nem o que poderá acontecer a Maria pelo caminho. Ponham, pois, lençóis e fraldas frescas na carroça. Os filhos foram e fizeram tudo como José lhes tinha ordenado. Ele pegou em Maria e pô-la na carroça o mais suave e confortável possível. Depois pegou nas rédeas e conduziu o burro. As dores de parto de Maria obrigam a uma pausa na viagem. Assim, a nossa piedosa família parou para descansar ao ar livre, a cerca de 6 horas de distância de Belém. Mas, quando se aproximaram de Belém, Maria falou de repente a José. Ouve-me, José. O que está em mim começa a perturbar-me bastante fortemente. Por isso, deixe-nos fazer uma paragem. José ficou completamente assustado com a súbita exclamação de Maria, pois viu que tinha chegado o que mais temia. Então, ele deixou-os parar imediatamente, mas Maria voltou de novo a falar com José. Levante-me para baixo do burro, porque o que está em mim está a pressionar-me bastante e quer sair de mim, e eu já não sou capaz de resistir à pressão. Mas José disse: Mas pelo amor de Deus, não há aqui pousada nenhuma, onde te hei de pôr? Mas Maria disse: Olha, há uma caverna na montanha que fica a apenas 100 passos. Leva-me para lá. É impossível para mim ir mais longe. E José dirigiu imediatamente a sua carruagem para lá e teve a sorte de encontrar feno e palha nessa caverna, que servia de abrigo aos pastores, onde mandou imediatamente preparar uma cama improvisada para Maria. Nascimento de Jesus numa gruta, enquanto José procurava uma parteira. Quando a cama estava preparada, José imediatamente levou Maria para dentro da caverna, e ela deitou-se na cama e ficou aliviada nessa posição. E quando Maria estava aliviada na cama, José disse aos seus filhos: Vós, os dois mais velhos, vigiai Maria e dai-lhe ajuda em caso de urgência. Especialmente tu, Joel, que adquiriste algum conhecimento sobre esse assunto ao conviver com os meus amigos em Nazaré. Ordenou, porém, aos outros 3 que cuidassem do burro e do boi e que pusessem a carroça algures na gruta, que era bastante espaçosa. Depois de ter posto tudo em ordem, José disse a Maria: Vou subir ao monte e procurar uma parteira na cidade de meu pai, e vou trazê-la aqui para te dar a ajuda de que precisas. Depois destas palavras, José saiu imediatamente da caverna, pois já era tarde da noite e as estrelas eram bem visíveis no céu. Mas que experiências estranhas José teve quando saiu da caverna. Relatá-las-emos com as suas próprias palavras que deu aos seus filhos ao retomar a caverna com a parteira, e Maria já havia dado à luz. As palavras de José foram estas: Filhos, estamos à beira de grandes coisas. Compreendo agora o que a voz me disse na noite anterior à nossa partida. Na verdade, se o Senhor não estivesse presente no meio de nós, mesmo que invisível,
não poderiam acontecer coisas tão miraculosas como as que vi agora. Ouçam-me. Quando saí e me afastei, senti-me como se estivesse a andar e como se não estivesse a andar. E vi a lua cheia a nascer e as estrelas a erguerem-se e a porem-se. E tudo estava parado e a lua não saiu do horizonte e as estrelas não queriam se pôr de jeito nenhum. Vi rebanhos e rebanhos de passarinhos sentados nos ramos das árvores. Todos os seus rostos estavam voltados para cá, tremendo como em tempos de grandes terremotos iminentes, e não podiam ser assustados de seus poleiros, nem por gritos, nem por pedras. Depois voltei a olhar para o chão e vi, não muito longe de mim, um certo número de trabalhadores sentados à volta de uma tigela cheia de comida. Alguns deles com as mãos imobilizadas na tigela e incapazes de tirar dela qualquer alimento. Mas aqueles que já tinham tirado um bocado da tigela tinham-no na boca e não podiam abrir a boca para o comer. Mas todos os seus rostos estavam voltados para cima, como se estivessem a ver grandes coisas no céu. Depois vi ovelhas a serem conduzidas pelos pastores, mas as ovelhas estavam imóveis e a mão do pastor, que se levantava para bater nas ovelhas paradas, estava gelada no ar e ele não conseguia movê-la. Vi também um rebanho inteiro de cabras que mantinham o focinho sobre a água, mas não podiam beber, porque estavam todas paralisadas. Vi também um pequeno riacho que descia da montanha, e olha, a água estava parada e não descia pelo vale. E tudo o que estava no chão parecia não ter vida, nem movimento. Mas, estando eu parado ou a andar, sem saber se estava de pé ou a andar, finalmente voltei a ver vida. Pois uma mulher desceu a montanha em direção a mim, e quando já estava bem perto de mim, perguntou-me: Homem, aonde vais a esta hora? E eu respondi-lhe: Procuro uma parteira, pois na caverna há uma mulher que está prestes a dar à luz. Mas a mulher respondeu e disse: Ela é de Israel? Respondi-lhe: Sim, senhora, eu e ela somos de Israel. David é o nosso pai. Mas a mulher continuou e perguntou: Quem é que está prestes a dar a luz na caverna? É tua mulher, parenta ou serva? E eu respondi-lhe: Há pouco tempo, diante de Deus e do sumo sacerdote, minha esposa. Ela, porém, não era ainda minha mulher quando concebeu. Foi-me confiada em minha casa pelo testemunho de Deus, pois foi criada no lugar santíssimo. Mas não te espantes com a sua gravidez, porque o que está nela foi concebido miraculosamente pelo Espírito Santo de Deus. A mulher ficou espantada com isto e disse-me: Homem, diz-me a verdade. Mas eu disse-lhe: Vem, vê e convence-te com os teus próprios olhos. As visões perto da caverna, o sonho da parteira e suas palavras proféticas. A mulher aceitou e seguiu José até à caverna. Mas quando chegaram à caverna, esta ficou subitamente coberta por uma espessa nuvem branca, de modo que não podiam encontrar a entrada. A parteira ficou muito surpresa com esse fenómeno e disse a José: Aconteceram hoje grandes coisas à minha alma. Esta manhã tive uma visão maravilhosa, em que tudo se tornou realidade exatamente como eu vi, vejo e verei ainda mais.
Tu és o mesmo homem que veio ao meu encontro na visão. Também vi todo o mundo descansando no meio de seus negócios, e vi a caverna com uma nuvem sobre ela, e falei contigo como agora falei. E ainda vi algo mais maravilhoso na caverna, quando chegou minha irmã Salomé, que foi a única a quem confidenciei minha visão esta manhã. Por isso, agora também eu digo diante de vós e diante do meu Senhor Deus: chegou a Israel uma grande salvação. Chegou um Salvador, enviado do alto, no tempo da nossa grande necessidade. Depois destas palavras da parteira, a nuvem afastou-se imediatamente da gruta, e uma luz tremenda brilhou da gruta em direção à parteira e a José, de tal modo que os olhos não a puderam suportar, e a parteira disse: Então, tudo o que vi na visão é verdade. Ó homem, ó venturoso, há aqui mais do que Abraão, Isaque, Jacob, Moisés e Elias. Depois destas palavras, a luz forte foi sonando cada vez mais suportável, e o menino tornou-se visível, tal como tinha pegado pela primeira vez no peito da mãe. A parteira entrou com José na gruta, olhou para a criança e para a mãe, e quando viu que tudo estava maravilhosamente resolvido, disse: Em verdade, esta é a salvação anunciada por todos os profetas, que será livre, sem amarras, mesmo no ventre materno, para significar que ele soltará todas as amarras da lei. Mas quando é que alguém viu uma criança que acabou de nascer pegar no peito da mãe? Isto prova claramente que esta criança julgará um dia o mundo como um homem segundo o amor e não segundo a lei. Ouve, ó homem mais feliz desta virgem, tudo está na maior ordem, por isso deixa-me sair da gruta, porque me pesa agora no peito a sensação de não ser suficientemente puro para suportar a proximidade demasiado santa do meu e teu Deus e Senhor. José ficou completamente chocado com estas palavras da parteira, mas ela apressou-se a sair da gruta para o exterior. Ao sair da caverna, ela encontrou do lado de fora sua irmã Salomé, que sabia de sua visão e a seguiu, e imediatamente lhe disse: Salomé, Salomé, vem ver a minha visão matinal confirmada na realidade. A Virgem deu a luz na plenitude da verdade, que a sabedoria humana e a natureza nunca são capazes de compreender. Mas Salomé disse: Como Deus vive, não posso acreditar uma virgem tenha dado à luz, até a ter examinado com a minha mão. Verificação da virginidade de Maria pela crítica Salomé, Ordálio. Tendo Salomé dito estas coisas, entrou logo na gruta e disse: Maria, a minha alma não se perturba com uma pequena discussão. Por isso, peço-te que te prepares para que eu te examine com a minha mão experiente e veja como está a tua virginidade. Maria, porém, acedeu de bom grado ao pedido da incrédula Salomé, preparou-se e deixou-se examinar. Mas quando Salomé tocou no corpo de Maria com a sua mão examinadora, deu logo um grande choro e gritou com toda a força: Ai, ai da minha impiedade e do meu grande incrédulo, pois quis desafiar o Deus vivo. Pois vejam aqui, a minha mão está a arder no fogo da ira divina sobre mim desgraçada. Mas, depois destas palavras, pôs-se imediatamente de joelhos diante do menino e disse: Ó Deus de meus pais, Senhor Todo-Poderoso de toda a glória, lembra-te de mim, que também sou da descendência de Abraão, de Isaque e Jacob. Não faças de mim
um escárnio perante os filhos de Israel, mas devolve-me os meus membros saudáveis. E, imediatamente, o anjo do Senhor se pôs ao lado de Salomé e disse-lhe: O Senhor Deus ouviu a tua súplica. Aproxima-te do menino e leva-o ao colo, e grande salvação te sobrevirá por causa disso. Ao ouvir estas coisas, Salomé pôs-se de joelhos diante de Maria e pediu-lhe o bebê. Maria, de boa vontade, deu-lhe o menino e disse-lhe: Que seja para teu bem, segundo a palavra do anjo do Senhor, que o Senhor tenha piedade de ti. E Salomé tomou a criança nos braços e carregou-a de joelhos, e logo que tinha a criança nos braços disse: Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso de Israel, que reinas e governas eternamente, em toda a plenitude da verdade, nasceu aqui em Israel um rei dos reis, que será mais poderoso do que David, o homem segundo o coração de Deus. Louvado e exaltado sejas da minha parte para sempre. Depois destas palavras, Salomé ficou logo completamente curada, e com a mais grata e profunda humildade e remorso do seu coração, devolveu o menino a Maria e saiu da gruta. Mas quando estava lá fora, quis logo começar a gritar bem alto o grande milagre de todos os milagres, e também começou logo a contar à irmã o que lhe tinha acontecido. Mas logo veio uma voz do alto e disse a Salomé: Salomé, Salomé, não digas a ninguém o que te aconteceu de extraordinário, porque é precioso que chegue o momento em que o Senhor dê testemunho de si mesmo por palavras e obras. Aqui, Salomé logo ficou em silêncio e José saiu e pediu às duas irmãs que voltassem para a gruta, conforme o desejo de Maria, para que ninguém se apercebesse das maravilhas que tinham acontecido nessa gruta. E as duas, humildemente, voltaram a entrar na gruta. Canto de louvor e adoração de Jesus pelos anjos e pelos pastores. Estando todos reunidos na gruta, os filhos de José perguntaram a seu pai, isto é, a José: Pai, que havemos de fazer agora, pois tudo está bem arranjado? A viagem cansou-nos os membros, não podemos descansar? E José disse: Filhos, vedes que graça infinita nos foi concedida do alto, portanto, vigiai e louvai a Deus comigo. Os filhos de José foram e tocaram no bebê, mas o bebê sorriu-lhes e estendeu-lhes as suas mãozinhas, como se os reconhecesse como irmãos. Todos ficaram espantados e disseram: Na verdade, esta criança não é ordinária. Onde é que já se viu uma coisa destas, que algum fosse saudado desta maneira por uma criança que ainda mal tinha nascido? Além disso, de repente foram fortalecidos os nossos membros, como se nunca tivéssemos feito uma viagem, e nos encontramos em casa numa manhã com o corpo completamente descansado. E José disse: Olha que o meu conselho foi bom, mas agora percebo-me que começa a fazer muito frio, por isso traz o burro e o boi para aqui. Os animais acapar-se-ão à nossa volta e aquecer-se-ão com o seu hálito e o seu vapor, e nós também nos acamparemos à volta de Maria. E os filhos assim fizeram, e quando trouxeram os dois animais para junto de Maria, deitaram-se imediatamente à cabeceira da cama de Maria, e sopraram diligentemente sobre Maria e o menino, aquecendo-os bem. E a parteira disse: Na verdade, isto não é pouco diante de Deus, a quem até os animais servem, como se tivessem razão e entendimento.
Mas Salomé disse: Ó irmã, os animais parecem ver mais aqui do que nós. Enquanto nós nos mal atrevemos a pensar, os animais já adoram aquilo que os criou. Acredita-me, irmã, como Deus vive, assim é a verdade que o Messias prometido está aqui diante de nós, pois sabemos que tais coisas milagrosas nunca aconteceram no nascimento de até mesmo o maior profeta. Maria, porém, disse a Salomé: O Senhor Deus te favoreceu muito, porque vês estas coisas pelas quais até a minha alma treme. Mas fica em silêncio a este respeito, como te ordenou o anjo do Senhor, porque, caso contrário, poderás preparar-nos um destino amargo. Salomé, porém, prometeu a Maria calar-se toda a vida, e a parteira seguiu o exemplo de sua irmã. E assim, tudo estava calmo na caverna. Mas na primeira hora, antes de o sol nascer, todos ouviram grandes canções de louvor do lado de fora da gruta. Lucas 2, verso 13. Imediatamente, José enviou seu filho mais velho para ver o que era aquilo e quem estava cantando tão poderosamente a glória de Deus ao ar livre. E Joel saiu e viu que todo o firmamento estava cheio de miríades de anjos luminosos. E voltou para a caverna, espantado, e contou a todos o que tinha visto. Todos ficaram maravilhados com a história de Joel e saíram para se convencerem da verdade da afirmação de Joel. Depois de terem visto a glória do Senhor, voltaram para a gruta e deram testemunho a Maria. Escuta, Virgem Puríssima do Senhor, o fruto do teu ventre é verdadeiramente uma geração do Espírito Santo de Deus, pois todos os céus dão agora testemunho disso. Mas como será para nós, se todo o mundo tiver de saber o que aconteceu aqui? Porque não só nós, mas também todas as outras pessoas, veem agora que o nosso testemunho brilha em todos os céus, pois acabei de ver muitos pastores, e como eles voltaram seus rostos para o céu. E cantavam com a mesma voz que os poderosos coros de anjos que agora enchem visivelmente todos os lugares celestiais, de cima e de baixo, até à terra. E o seu canto era como o dos anjos. Deixa aos céus sobre os justos, que a paz esteja com todas as pessoas da terra que têm boa vontade. E Deus no céu será honrado nele, que vem em nome do Senhor. Ó Maria, o mundo inteiro ouve e vê estas coisas. Por isso, também virá aqui e perseguir-nos-á, e nós teremos de fugir por montes e vales. Por isso, acho que devemos sair daqui o mais depressa possível, e assim que eu for descrito o que deve acontecer esta manhã, devemos regressar a Nazaré e de lá ir ter com os gregos, alguns dos quais conheço muito bem. Não concordas comigo? Maria, porém, disse a José: Mas tu vês que não posso sair hoje deste acampamento. Por isso, vamos deixar tudo nas mãos do Senhor. Ele conduziu-nos e protegeu-nos até agora. Por isso vai certamente conduzir-nos mais longe e proteger-nos fielmente. Se Ele nos quiser revelar ao mundo, digam: Para onde fugiremos? Onde é que o seu céu não nos poderá descobrir? Portanto, que seja feita a sua vontade. O que Ele quer será correto. Olhai, aqui no meu peito repousa aquele a quem todas estas coisas pertencem. Mas Ele fica conosco e assim a grande glória de Deus não se afastará de nós. Podemos fugir para onde queremos.
Maria mal acabou de dizer estas palavras, eis que 2 anjos já se encontravam em frente da gruta, conduzindo uma multidão de pastores, indicando-lhes que tinha nascido aqui aquele a quem cantavam louvores. E os pastores, entrando na gruta, ajoelharam-se diante do menino e adoraram-no. Também os anjos vinham em multidão e louvavam o menino. José e seus filhos, porém, olharam espantados para Maria e para o menino e disseram: Ó Deus, que é isto? Tu próprio te enganaste neste menino? De que outro modo seria possível que ele fosse adorado até pelos teus santos anjos? Mas se estás aqui, Senhor, então o que é agora com o templo e o santo dos santos? Veio um anjo ter com José e disse-lhe: Não te perguntes nem te preocupes, porque o Senhor escolheu a terra como o cenário da sua misericórdia e visitou agora o seu povo, como tinha anunciado pela boca dos seus filhos, dos seus servos e dos seus profetas. Mas o que está a acontecer agora diante dos vossos olhos está a acontecer de acordo com a vontade daquele que é santo, e acima de tudo santo. Aqui, um anjo deixou José e voltou a rezar ao menino, que agora sorria de mãos abertas para todos os que rezavam. Quando o sol nasceu, os anjos desapareceram, mas os pastores ficaram e perguntaram a José como é que isso podia ter acontecido. José respondeu: Escutem, assim como a erva cresce milagrosamente a terra, assim também aconteceu este milagre. Mas quem sabe como é que a erva cresce? Tampouco sei eu explicar-vos este milagre. Deus assim o quis, é tudo o que vos posso dizer. Relatório da parteira ao chefe romano Cornélio. Os pastores ficaram satisfeitos com esta resposta. Não fizeram mais perguntas a José e deixaram-nos e trouxeram vários alimentos como ofertas a Maria. Mas quando o sol já estava a brilhar na terra há 1 hora, José perguntou à parteira: Ouve-me, minha amiga e irmã de Abraão, de Isaque e de Jacob. Eis que o registro pesa sobre mim, e nada mais desejo do que o deixar para trás. Mas não sei em que parte da cidade isso acontecerá. Por isso, deixa Salomé aqui com Maria, e leva-me a mim e aos meus filhos ao capitão romano que está encarregado do registro. Talvez sejamos logo escutados se formos os primeiros a chegar. E a parteira disse a José: Caro homem, ouve-me. O centurião Cornélio de Roma mora em minha casa, que é uma das primeiras da cidade. E também tem lá o seu escritório. Ele é pagão, mas é um homem bom e justo. Eu vou contar-lhe tudo, exceto o milagre, e penso que o assunto ficará resolvido. Este pedido agradou a José, pois ele já desconfiava muito dos romanos e sobretudo do registro. Por isso, pediu à parteira que fizesse exatamente isso. E a parteira foi encontrar Cornélio, que era ainda muito jovem e gostava de dormir até tarde. Ainda na cama, a parteira contou-lhe tudo o que era necessário. Mas Cornélio levantou-se logo, vestiu a toga e disse à ama: Mulher, acredito em tudo o que dizes, mas eu próprio quero ir contigo, pois sinto uma forte vontade de o fazer. Segundo a tua história, não é longe daqui, e por isso ainda estarei na mesa de trabalho à hora certa. Por isso, leva-me já para lá.
E a parteira ficou contente e levou o jovem capitão que ela conhecia bem até lá, o qual se confessou diante da caverna e disse: Ó mulher, com que facilidade vou ter com o meu imperador em Roma, e como me vai ser difícil entrar aqui, nesta caverna. Isto deve ser algo de especial. Diz-me se conheces alguma razão, pois sei que és uma sincera judia. Mas a parteira, preocupada, disse: Bom, capitão do grande imperador, espera um pouco aqui fora da gruta, que eu vou entrar e trazer-te a solução. E José conduziu Cornélio para dentro da gruta. Mas quando viu a criança sorrir para ele, ficou espantado com o seu comportamento e disse: Por Zeus, isto é raro. Sinto-me renascido e nunca me encontrei tão calmo e feliz. Na verdade, hoje terei férias e ficarei como o vosso convidado.